Bom dia, aqui é Betina Rocha, seu Morning Call do dia 30 de abril da XP Investimentos. O Ibovespa subiu 2,3% ontem, aos 83 mil pontos, acompanhando o mercado externo com as bolsas americanas subindo mais de 2% em um dia de noticiário agitado. Os integrantes do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos decidiram ontem, por unanimidade, manter as taxas de juros do país na atual faixa de 0 a 0,25% ao ano, em linha com as expectativas do mercado. Logo após a decisão, o presidente do Banco Central americano disse que a economia do país pode precisar de mais gastos do Congresso e da Casa Branca para garantir uma recuperação vigorosa da economia depois da deterioração provocada pela pandemia do coronavírus. Na zona do euro, os dados preliminares divulgados pela Agência de Estatísticas da União Europeia mostraram uma contração de 3,8% do PIB europeu entre o quarto trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2020. A maior contração histórica do indicador. A taxa de desemprego da região subiu de 7,3% em fevereiro para 7,4% em março, enquanto a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor contraiu de 0,7% para 0,4%. Ainda na Europa, as vendas no varejo da Alemanha apresentaram queda de 5,6% entre fevereiro e março, enquanto o PIB da França apresentou a pior queda histórica ao contrair 5,8% entre o quarto trimestre de 2019 e o primeiro de 2020. Por fim, na China, em meio aos efeitos adversos da pandemia do coronavírus, o PMI industrial caiu de 50,1 em março para 49,4 em abril, sugerindo que a indústria do país voltou a apresentar contração no mês. Nesta manhã, mercados internacionais abrem estáveis, após fortes ganhos nos últimos 5 dias, enquanto investidores aguardam números de desemprego nos Estados Unidos e reunião de política monetária do Banco Central Europeu. Futuros do S&P 500 nos Estados Unidos operam em leve alta de 0,2%, enquanto a Europa cai 0,1%. Na Ásia, bolsas fecharam para cima. Os preços de petróleo operam em forte alta nesta manhã, com o contrato do WTI para junho de 2020 em alta de 17% e o Brent em alta de 12%. O movimento da sequência é também elevado à alta de ontem, após a divulgação de dados de estoque de petróleo nos Estados Unidos pela Agência de Informação de Energia, abaixo do esperado. Os estoques da commodity no país subiram 9 milhões de barris, abaixo da expectativa do mercado de 10,6 milhões de barris e dos 15 milhões de barris da semana anterior. No Brasil, seguem as repercussões sobre a decisão do Supremo de impedir a nomeação de Alexandre Ramagem para a Polícia Federal. O próprio governo anulou a indicação, mas o presidente Jair Bolsonaro anunciou no fim do dia que mantém a disposição de nomeá-lo e que pretende recorrer. Paulo Guedes e o general Braga Neto, ministro da Casa Civil, participaram lado a lado de entrevista ontem para minimizar as divergências que surgiram com a apresentação do Plano Pró-Brasil na semana passada. O discurso é o de que a agenda econômica segue unificada com o comando de Guedes. A expectativa hoje de apresentação da primeira versão no Senado do relatório do Plano de Socorro aos Estados. A votação está prevista para o sábado. Na Câmara, deve ficar, para a semana que vem, a deliberação da PEC do Orçamento de Guerra e do Banco Central, que permite à instituição atuar no mercado secundário de títulos públicos e privados. Do lado das empresas, publicamos relatórios sobre o setor de proteínas, que é um dos mais resilientes em meio à pandemia do coronavírus e está passando por um momento particularmente positivo. Mantemos recomendação de compra em JBS, Marfrig e BRF. Para saber mais, confira o nosso relatório com os 10 principais assuntos do setor, em conteúdos.xpi.com.br. Por fim, a CESP divulgou fortes resultados no primeiro trimestre de 2020, com EBITDA e lucro acima das nossas estimativas, bem como elevada geração de caixa. A qualidade do resultado se deveu a uma bem executada estratégia de comercialização de energia da empresa durante o trimestre. Esperamos uma reação positiva para as ações e reiteramos nossa recomendação de compra. Com isso, ficamos por aqui. Bom dia a todos!